Fala pessoal, bom dia, boa tarde, enfim, a hora que você está assistindo essa videoaula, né? Nosso curso de Centro de Usinagem aqui na Escola Mecatec. Então hoje mais uma aula, a qual nós estamos preenchendo casa por casa, montando esse quebra-cabeça que é o Centro de Usinagem. Então um assunto vem puxando ao outro e um vai estar complementando o assunto anterior. E assim, o assunto da aula anterior, da aula de hoje e da próxima aula, vai fazendo sentido. Então, a todos vocês, eu peço que prestem muita atenção, tenham o seu rascunho, façam suas anotações, entre em contato conosco e tirem suas dúvidas. Porque é interessante que vocês estejam aprendendo e que a vida profissional de vocês esteja sendo avançada a cada dia. Então, a todos vocês, uma ótima aula de hoje. Bom, pessoal, vamos então para a nossa aula de número 3. Após nós termos visto os planos cartesianos, onde nós aplicamos os 3 eixos x, y, z, usando os planos cartesianos, hoje nós vamos ver mais umas considerações gerais, onde nós vamos estar montando um programa CNC em 3 eixos, no x, y, z, onde nós vamos aplicar no centro de usinagem. E também, essas considerações gerais, nós vamos estar fazendo exercícios de fixação. Então, exercícios onde nós vamos estar aplicando as considerações gerais da aula de hoje, de número 3, e da aula anterior, de número 2, certo? Mas, primeiramente, nós vamos ver os planos de trabalho. Os planos de trabalho são o que diferencia entre um centro de torneamento, um centro de usinagem vertical e um centro de usinagem horizontal. Já adianto aos senhores que o G17, nós temos 3 planos de trabalho, exemplificando aqui, ó, G17, G18 e G19. Já adianto aos senhores que o que nós mais utilizamos, é onde mais tem no mercado de trabalho, é com o plano de trabalho G17, que é onde nós temos como plano o XY. O centro de torneamento por exemplo, o G18 aqui, onde o plano de trabalho é XZ, e o horizontal, que é o G19. Mas adianto aos senhores que o mais utilizado é o G17. Então, quando nós formos montar o nosso cabeçalho lá, então nós devemos colocar qual é o plano de trabalho. O plano de trabalho será o G17. Certo? Avançando. Próxima considerações gerais que nós vamos aprender hoje, que nós temos que colocar no nosso cabeçalho, é a compensação da altura da ferramenta. Vocês aprenderam a fazer a compensação do raio da ferramenta, quem fez o básico do torno CNC. Agora nós temos que fazer a compensação da altura da ferramenta, através do G43. Lembrando que o G40 cancela a compensação do raio da ferramenta, o G41 e o 42 compensa o raio da ferramenta, e agora um código novo, G43 compensa a altura da ferramenta, e o H é o corretor da ferramenta a qual está sendo feita essa compensação, certo? Então, por exemplo, se for a ferramenta número 1, coloque G43, H1. Se for a ferramenta número 8, G43, H8. E assim sucessivamente, certo? Avançando, próximo, considerações gerais que nós estamos aprendendo. É um tempo de espera, lá que nós precisamos dar um tempo para que a ferramenta alcance um determinado giro, ou para que a refrigeração limpe uma certa cavidade. Então, temos esse tempo de espera. Se for em milissegundos, é o P. Se for em segundos, é o código X. Então, G4, precedido do P, o tempo de espera será em milissegundos. Se for G4 e o X, será em segundos. Então, G4P1 significa que será em 1 milésimo de segundo. Se for G4X1, quer dizer que vai ser 1 segundo.
certo? Então, o nosso cabeçalho que nós aprendemos entre a aula de hoje, a primeira aula e a segunda aula, nós agora, então, nós conseguimos montar o nosso cabeçalho do comando Mitsubishi. Vamos lá. G54 é o zero peça. O G90 é coordenada absoluta, é aquela coordenada que vai partir do ponto zero. G21 é programação em milímetros. G20 é programação em polegadas. Também temos aqui ó, o G90, o G91. G90 é coordenada absoluta, G91 é coordenada incremental, e G17 é o plano de trabalho. Então, G54 é o zero peça, podendo ser G55. G90 é coordenada absoluta, podendo também ser incremental, G91. G21 é programação em milímetros, se for G20 é em polegadas, e o plano de trabalho pode ser 17, 18 e 19. Mas adianto os senhores que nesse curso nós vamos apenas utilizar o G17. M6 autoriza a troca da ferramenta, o T é o número da ferramenta, o S1000 é a velocidade de RPM, rotação por minuto, M3 é o sentido de corte que vai girar a ferramenta, G0 movimento rápido para o posicionamento, e agora nós temos o que nós aprendemos no slide anterior, que é a compensação da altura da ferramenta. Então, G0, G43, Z10, H1. Quer dizer que vai ser chamada a ferramenta número 1, vai ser ligado ao RPM, vamos posicionar no zero peça, e vamos fazer a compensação a compensação da altura da ferramenta. Movimento rápido, G43, Z10, H1. Se for a ferramenta número 8, você apenas coloca aqui T8, H8. Certo, senhores? Então, agora nós temos um cabeçalho de um programa. Agora, a partir de agora, nós podemos montar um programa CNC. Lembrando que um programa CNC ele é composto por um cabeçalho, um desenvolvimento e um afastamento. Vamos agora fazer esse exercício exemplo. Esse projeto aqui já foi utilizado lá na aula número 2. Vamos fazer esse projeto agora aqui. Ó. Vamos usar esse projeto, a qual parte do E1 aqui, ó, do E1. Vocês têm esse quadro montado lá na aula número 2. Nós agora apenas vamos montar esse programa utilizando o cabeçalho. Então, temos aqui, ó, G54, G90, G21, G17, M6, T1, S1000, M3, G0, X0, Y0, G0, G43, Z10, H1. Após feita essa compensação da altura da ferramenta, vamos agora entrar com a nossa ferramenta 5 milímetros abaixo do plano de trabalho. Então, G1, Z-5, M8. Agora vamos, G1, vamos lá para o ponto B. G1, X 120, Y 0. Vamos para o ponto C. G1, X 120, Y 35. Vamos para o ponto D. G1, X 75, Y 55. Vamos para o ponto E. G1, X 75, Y 75. Vamos para o ponto F. G1, X 50, Y 75. Ponto G. G1, X 50, Y 20. Vamos ponto H. G1, X 0, Y 20. E vamos finalizar o contorno da peça G1, X0, Y0. Feito isso, nós vamos subir a ferramenta G0, X100, M9 e M30, certo? Só não considere aquele M ali, que está um M para mais, mas com certeza o slide para vocês irá correto. Então, agora, baseado naqueles exercícios que vocês fizeram lá na aula do número 2,
naquele quadro, nós agora montamos esse programa CNC aqui, certo? Vamos fazer um exercício de exemplo? Então, vamos chamar uma ferramenta, vamos partir da ferramenta, posicionar a ferramenta ali, ó. Primeiramente, o cabeçalho, chamar a ferramenta no G0, X0, Y0. Após isso, nós vamos fazer compensação da altura da ferramenta, depois vamos baixar para um Z-5 ou Z-10, e a partir daí, sim, vamos fazer o contorno da peça. Lembrando de I, começar no A, I no B, C, D, E, F, G, H, I, e terminar novamente no ponto A, para nós podermos fazer o contorno completo da nossa peça. Após isso, sim, nós podemos afastar, mandando a ferramenta para uma posição de segurança em Z, G0, Z100 e M9, certo? Então, agora nós vamos pausar esse vídeo, depois nós retornaremos fazendo uma correção desse exercício. Voltando, então, para ver como é que ficou a resolução do exercício de vocês. Então, agora nós temos montando um programa CNC em 3 eixos, no centro de usinagem. Por enquanto, nós estamos fazendo um contorno da peça sem levar em consideração qual é o diâmetro da nossa ferramenta. Estamos apenas fazendo o contorno. A nossa ideia da aula de hoje, da aula de número 3, é montar um programa CNC usando toda a estrutura que nós aprendemos até hoje, com cabeçalho, desenvolvimento e afastamento. Primeiramente, agora nós vamos trazer o nosso cabeçalho a qual nós aprendemos, o G54, que é o 0 peça. Lembrando que o 0 peça também nós podemos utilizar o G55. G90, que é coordenada absoluta, quer dizer que todas as coordenadas partem sempre do 0 peça, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Esse símbolo aqui significa o 0 peça. O G21, quer dizer que nós vamos trabalhar em coordenadas em milímetros, podendo ser trabalhado também em polegadas, mas se for trabalhar em polegadas, nós devemos mudar o código para o G20. Porém, nós estamos em um país onde a maioria das empresas trabalham em milímetros, então é bom utilizar o G21. O plano de trabalho, G17, que é onde o plano de trabalho é o XY. Quais são os dois mais planos de trabalho que nós aprendemos? G18 e G19. Mas, porém, mostrei para os senhores que o G17 é o mais utilizado para quem trabalha com uma árvore sendo o Z, a ferramenta sendo o corte. E o G17 é mais utilizado em centro de usinagem vertical. Aprendemos também que o M6 é a troca de ferramenta, isso aí você desde que já fez o básico, já fez o programador em torno, e o M6 é um dos códigos de linguagem ISO que é mais padrão em vários comandos. Chamamos a ferramenta número 1, lembrando que a ferramenta T, ela nos lembra de inglês tool, ferramenta em inglês tool, por isso o código T. O RPM é representado pela letra S, então S1000, M3, então o RPM será de 1000, e o sentido de corte, que vai girar a ferramenta, será sentido horário. Se for cortar no sentido anti-horário, nós colocamos o código M4. Para finalizar o cabeçalho do centro de usinagem, nós devemos compensar a altura da ferramenta. O movimento rápido, G0 ou G00, G43, Z10, H1. Se for a ferramenta número 8, como eu expliquei no slide anterior, será T8, H8, T7, H7. Lembrando, senhores, se for uma peça presa por, digamos, por grampos, ou que tem algum obstáculo, o interessante é nós fazer a compensação da nossa altura, da nossa ferramenta acima.
Z50, Z80, Z100, desde que seja uma posição que, quando ela faça o movimento, que ela não venha ter uma colisão com esses calços que estejam prendendo a nossa peça. Então, um Z10 é geralmente peças presas por morsa ou peças presas por sapata, por exemplo. Nós teremos uma aula específica sobre modos de fixação de peças, tá? Então, nós temos fixação por morsa, mesa magnética, por sapata, enfim, por calços. Tem N maneiras de nós estarmos prendendo a nossa peça. Então, nós levamos em consideração G0, G43, G10, uma peça que esteja livre, que ela esteja presa por morsa, por exemplo, tá bom? Após ter feito essa altura, a compensação da altura da ferramenta, nós vamos baixar a nossa ferramenta para Z-10. Agora sim, nós baixamos para que ela tire 10 milímetros, uma fresa de corte, por exemplo, e ligamos a refrigeração através do código M8. Nas próximas aulas, os senhores aprenderão que nessa linha aqui nós devemos colocar o avanço de trabalho, tá bom? Avançando. Então, agora nós vamos para o ponto B, que é G1, X15, Y20. Ponto C, G1, X15, Y40. Ponto D, G1, X-10, Y40. Ponto E. Ponto E, G1, X-10, Y60. Ponto F, G1, X55, Y60. Ponto G, G1, X80, Y30. Ponto H, G1, X50, Y22. A letra I, G1, X50, Y0. E finalizando o esquadro da nossa peça, G1, X0, Y0. Após a conclusão de nós termos feito todo o contorno da peça, nós subimos a nossa ferramenta G0, X100, M9 e desligamos o nosso programa através do código M30. Certo? Então, com esse exercício número 1 aqui, ó, os senhores já podem ter uma noção como que se comporta, como é que a gente monta um programa CNC, através do cabeçalho, um desenvolvimento e um afastamento. Certo? E aqui, então, esses dois exercícios estão baseados nos exercícios da aula de número 2. Os senhores também podem pegar, nós temos um terceiro exercício que foi feito lá na aula número 2, peguem aquele exercício lá, montem, peguem os dados do quadro, montem o cabeçalho, façam a ferramenta baixar para um Z-5, por exemplo, façam o contorno e façam essa ferramenta. É um modo de nós estarmos exercitando o que nós estamos aprendendo até essa aula de número 8. Tá bom? Então, estamos chegando ao final desta aula, a qual nós aprendemos como nós montamos um programa CNC, todas as considerações gerais de quais são os dados que nós colocamos em um cabeçalho, já aprendemos. Aprendemos a como achar os pontos nos diversos quadrantes dos planos cartesianos, podendo ser, nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante, onde o X e o Y são positivos. O segundo quadrante, onde o X é negativo e o Y é positivo. O terceiro quadrante, nós aprendemos que os 2 eixos são negativos. E o quarto e último quadrante, nós aprendemos que o X é positivo e o Y é negativo. Nessa aula de hoje,
eu dei a entender aos senhores que a face da peça em Z é positivo. Da face para baixo, nós começamos a deixar os números negativos. Na próxima aula, os senhores verão como se comporta essa relação ao Z0 e o Z negativo e o Z positivo. Certo, senhores? Então, aula do número 3, por hoje era isso. Espero os senhores na aula do número 4, onde temos muito assunto ainda para nós estarmos avançando em o nosso curso de centro de usinagem. Tá bom, senhores? Aguardo vocês na aula do número 4. Até mais.